Olha, hoje é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Os casos que geralmente envolvem discriminação e ódio, muitas vezes não são sequer denunciados. Mas a gente lembra que qualquer ataque ou violência desse tipo precisa ser combatido, denunciado e punido. O Douglas Pinto, então, vai dizer para a gente aí como o cidadão pode fazer a denúncia, Douglas Pinto. Isso, Soares, tem um número, o Disque 100, que é o do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e que o próprio Disque 100 tem um levantamento aí de 2015 até 2019 da quantidade de denúncias que foram feitas em relação à intolerância religiosa. Foram 2.722 casos de intolerância que foram denunciados por meio do Disque 100, isso dá uma média de 50 casos por mês. Já aqui, os dados da Polícia Civil mais recentes são do ano de 2020 e mostram que de janeiro a setembro foram 101 casos de intolerância religiosa. E a OAB já criou uma comissão, a Comissão de Liberdade Religiosa, que tem só 2 semanas. E é importantíssimo criar essa comissão para que vocês possam acompanhar esses casos e principalmente o andamento deles, porque a gente sabe que a intolerância, se não houver uma punição, e a impunidade ela acaba estimulando as pessoas a continuarem essa prática, né? E isso precisa ser combatido. Sim. Bom dia Mirante, a todos que acompanham aqui o Sistema Mirante. Meu nome é Alda Fernanda Soderema Silva, eu sou mestre em instituições do Sistema de Justiça pela Universidade Federal do Maranhão. Sou presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Maranhão. E o Dr. Tiago Dias, juntamente com o Dr. João Bispo, decidiram implementar a Comissão de Liberdade Religiosa aqui no Maranhão, tendo em vista o número expressivo de denúncias de vários adeptos das mais variadas religiões que sofrem intolerância religiosa. A comissão foi criada com o objetivo de promover um diálogo interinstitucional com vistas a esclarecer para a sociedade quais os mecanismos que esses adeptos das mais diversas religiões eles possuem no exercício de proteção de sua liberdade religiosa. Então nós vamos promover aí diversos minicursos, com a participação não só de advogados, mas de todo o poder judiciário e também de todo o mundo acadêmico, com vistas a viabilizar o esclarecimento perante a sociedade e também permitir que esses adeptos dessas mais diversas religiões, ou mesmo que sejam ateus, eles venham a ter a proteção do exercício de sua liberdade religiosa. Inclusive o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, ele foi criado a partir de uma situação que aconteceu na Bahia, num terreiro, né? Num terreiro onde lá as pessoas elas foram agredidas, não é? E isso se repete no Brasil todo, porque muitas vezes fica no anonimato. Por isso a importância da denúncia. Com certeza. A mãe Gilda, né, do terreiro de Abassalá de Ogum, na Bahia, ela foi vítima de intolerância religiosa. E aqui no Maranhão também, ali no bairro do Anjo da Guarda, nós já tivemos casos também de queima de terreiros, de candomblé, das pessoas adentrarem ao terreiro sem um mandado para isso, né? O que constitui-se também uma prática criminosa, tendo em vista que existe a proteção dos locais de culto e de suas liturgias. Então, no momento em que há uma omissão por parte do poder público, ou mesmo esse adepto ele deixa de denunciar, porque muitas vezes, na realidade, esse adepto dessa religião, ele não sabe como denunciar ou como proceder. E nem mesmo ele sabe que está sendo vítima de intolerância religiosa. Então, muitas vezes, a ausência de esclarecimento dificulta as tratativas que serão direcionadas e dadas a cada caso na forma concreta. Agora, Alda, o que a gente pode falar nesse Dia Nacional de Combate à Intolerância? Você é evangélica, né, da Igreja Adventista. Sim. Quando a gente fala de intolerância e a gente precisa que a sociedade entenda esse tema, a gente está falando quem tem sua religião tem que respeitar a religião do outro. Claro. É disso principalmente. Claro. Né? Você é evangélica, respeita quem é da Umbanda, quem é do Candomblé,
quem é católico. Claro. É disso que a gente está falando, é do respeito. Sim. Essencialmente sim. é essa a palavra. É de exercer, na realidade, a tolerância, principalmente com base no artigo 1º, inciso 5º da Constituição Federal, que traz como premissa de todo Estado democrático de direito o pluralismo político, que é o respeito mínimo às diferentes formas de ser, pensar e agir. No momento em que há esse estímulo por parte do Poder Executivo, por parte do Poder Judiciário e da sociedade como um todo, nós estamos primando pela coexistência pacífica de todas as religiões e mesmo daqueles que não creem, aqueles que trazem para si o direito de não professar nenhuma fé. Nesse momento incentiva-se não só a primazia da tolerância, mas acima de tudo a primazia da dignidade da pessoa humana como um manto que deve estar presente em toda a democracia. E quando a gente fala também de conquista de direitos, por exemplo, as pessoas que têm que guardar o sábado, não podiam fazer a prova do Enem, e aí não podem fazer, por exemplo, concursos nesse dia, porque tem que guardar. Então, há uma conquista de direitos também aí, porque não havia uma compreensão primeiro em relação a isso. Com certeza, e nós queremos destacar, inclusive, que a nossa tese de dissertação, a nossa dissertação de mestrado, ele abordou exatamente o tema liberdade religiosa a partir da vertente do descanso religioso. Porque antes, quando uma demanda chegava ao Poder Judiciário, onde existia um conflito entre a liberdade religiosa de alguém que precisava guardar um dia de descanso religioso e a supremacia do interesse público, sempre prevalecia os interesses públicos em detrimento da liberdade religiosa. Só que posteriormente, após estudos, após uma análise concreta dos casos perante o Poder Judiciário, verificou-se na realidade que esse exercício ele precisava ser resguardado porque ele também tem uma proteção constitucional. Então, com vistas a dar efetivação a esse direito, o Estado hoje ele promove uma verdadeira ponderação. Então, por exemplo, no caso do Enem, os alunos é dada a possibilidade que eles possam fazer a prova do Enem após as 18 horas do dia de sábado. Então, veja só, o Estado, ele respeitou a liberdade religiosa, mas também não deixou de respeitar a supremacia do interesse público, que é um dos princípios que regem a administração pública. Agora, Alda, para a gente encerrar, quem é vítima de intolerância religiosa, quem está sofrendo qualquer tipo de ameaça, quem deve procurar? A polícia, a Comissão de Liberdade Religiosa da OAB, ligar para o Disque 100, que não pode ficar calado. Isso mesmo, você não pode ficar calado, até porque no Maranhão nós temos uma multidiversidade de religiões, nós temos muitos adeptos de religiões de matriz africanas que sofrem preconceito a todo momento e outras religiões também. Então, o que você vai fazer? Entre em contato com a OAB Maranhão, nós estamos fazendo o lançamento hoje do nosso Instagram, da Comissão de Liberdade Religiosa, registre um boletim de ocorrência e também registre sua denúncia no Disque 100 para que também possa ser acompanhado pela Secretaria de Direitos Humanos. Mas é importante a sua denúncia, não só para que você tenha um acompanhamento jurídico pontual, mas também que possa servir de exemplo para que outros não venham praticar a intolerância religiosa. A gente agradece a Alda Fernanda Baiman, que é presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB. Essa comissão foi criada há 2 semanas para acompanhar esses casos de intolerância que são registrados praticamente todos os dias, porque se a gente for pegar a estatística, né, são 50 casos denunciados a cada mês pelo Disque 100. Senhora Zecélia, é com vocês. Douglas Pinto, e você sabe, o Bom Dia Mirante é um programa de todas as religiões. Ontem mesmo nós falamos de São Sebastião para os católicos, Oxóssi para os ubandistas. Você já fez várias reportagens sobre os eventos evangélicos, eventos espíritas, e o Bom Dia Mirante está aqui para divulgar. Se você tem a sua religião e quer divulgar eventos religiosos, então manda o WhatsApp do Bom Dia Mirante. Atenção para o número 98, é o código, e o número 991 01 60 32. Hoje que é o dia, então, de combate à intolerância religiosa.